Fala assim, oi, Tiese. Fala. Oi, do seu Deus. Fala, titio. A gente quer ser. Tiese. Vai ter duas. Cadê, Tiese? Paz do Senhor Jesus, Guigui do meu coração. Titi te ama, viu? Fica com Deus. Tudo de bom. Até duas. Quem é? Até duas. Que titio é esse aqui da foto, ó? Até duas. Ué? No dia que ele foi lá na mamãe por último, eu falei assim: vamos arrumar que a gente vai lá pra casa da vovó. Chega lá, você vai ver o titio. Titio Elton e titio Wesley. Titio Wesley. Aí falou: forte? Forte? Levantando os bracinhos. A vovó dele foi na neve. Glória a Deus. Até amanhã, William. Titi te ama, viu, Guilherme? Titi te ama. Amém? Jesus, Papai do céu, te ama também. Tá bom? Fica com Deus, dorme com Deus. Faz oração, Guigui. Louva a Deus, Guigui. Tá bom? Titi te ama, Papai do céu te ama também. Nós tudo te ama. O mundo está se unindo por um objetivo comum: a paz e a segurança, e a prosperidade e o bem de todos. Aparentemente, uma coisa boa, mas só que é uma unidade sem Cristo como único Senhor e Salvador da alma. Então, há um movimento espiritual de unir as religiões, até trazendo Cristo, mas Cristo como se fosse mais um líder espiritual, um filósofo, um sábio, não como o único Senhor e Salvador da alma. E todo ajuntamento religioso, espiritual, que não traz Cristo como o único Senhor e Salvador da alma, é anticristo. Por melhor que sejam as intenções, o diabo não vem como diabo. Ele vem como anjo de luz. E os seus demônios, e os seus ministros, e os seus profetas, e os seus líderes, e os seus pastores, eles vêm numa aparência de luz, mas o seu interior é trevas. Cristo não é mais um líder. Cristo não é mais um profeta. Cristo é o único caminho da salvação da alma humana. Cristo é a verdade. Ele não é uma das verdades. Ele não é um dos caminhos de salvação da alma humana. Ele é o único. A dificuldade das pessoas não é falar em Deus e às vezes nem falar no Senhor Jesus, mas falar Ele como único meio de salvação da alma humana. A dificuldade é de tê-lo como a única verdade de salvação da alma humana. É contra isso que Satanás, o espírito do anticristo, o falso profeta, o ecumenismo combatem. E quem não aderir a eles é visto como inimigo. É onde virá futuramente, juntamente com a marca da besta, a perseguição a quem não se dobrar à doutrina do ecumenismo, do anticristo, do falso profeta. Se a igreja vai estar aqui ou não, isso é um mistério que todos saberão, estando aqui ou já passando para a eternidade, quando Cristo voltar e os mortos em Cristo ressuscitarem primeiro e os vivos que aqui estiverem serem transformados, mas todos subirem juntamente. Existem doutrinas que Cristo já haverá buscado sua igreja, aqueles que confiaram nele. Há doutrinas que pregam que buscará durante, outros depois. Depois é bem provável. Durante, no momento, isso é um grande mistério. Mas alguns sinais acompanham esse retorno de Cristo. E um dos sinais do Apocalipse, do final dos tempos, é a unidade das religiões, no ajuntamento, numa concordância de paz, mas uma falsa paz.
Porque onde não tem Cristo como único Senhor e Salvador, é enganação de espíritos enganadores, do espírito do anticristo, para a preparação da manifestação do falso profeta. Então, esse ajuntamento todo, essas manifestações globais em torno da paz, não é a paz verdadeira. Porque a paz verdadeira só pode vir de um: Cristo, o Senhor Jesus, como o único Senhor e Salvador da alma. No arrependimento e na conversão dos pecados. Porque esse ajuntamento também, ele não traz arrependimento do pecado, ele não traz a conversão. Ele traz a caridade do próprio homem para absolver a si mesmo. Então, se você tem boas intenções, Deus vai deixar você entrar no céu porque você tem boas intenções. Porque você está juntado, você está aglomerado de pessoas com boas intenções. Mas boas intenções não apagam o pecado. Boas intenções não traz salvação da alma. Boas intenções não perdoam as nossas iniquidades diante de Deus. Deus já criou um plano, já tem um plano de salvação humana. Isso é outro plano. E todo plano humano, ele é inspirado por Satanás, porque tudo que é plano fora de Cristo como único Senhor e Salvador, está negando o próprio Cristo. Todo plano que o homem cria para salvar a sua própria alma é contra Cristo, é contra a verdade. Porque Deus já estipulou, determinou um plano que está na morte do seu filho, na ressurreição do seu filho. Então, quando o homem ele cria um plano, ele está falando que o plano de Deus não é suficiente. Ele está dizendo que não crê no plano de Deus, por isso que ele tem o seu próprio plano. A caridade, o ecumenismo, a união, as boas intenções. As nossas obras não podem comprar o céu. Tem gente que ensina que você compra o céu com dízimo e com oferta, com a indulgência. E tem outros que ensinam que você compra o céu através de boas obras de caridade. Só está mudando a moeda. Mas o contexto é o mesmo. No Brasil tem uma moeda, nos Estados Unidos tem outra, na Rússia tem outra. É o mesmo contexto. Então, querer comprar o céu por dinheiro ou por boas obras é o mesmo contexto. O céu você não ganha ele por si mesmo. Por isso que Deus enviou Cristo. Porque através de Cristo há perdão dos pecados e a salvação da alma. Mas só para aqueles que creem. Beleza? Fique com Deus e boa meditação das coisas do alto. Fugi para a salvação vós, filhos de Benjamim, no meio de Jerusalém. Tocai a buzina em Tecoa e levantai um sinal de fogo sobre Bet-Araquém, porque do lado norte surge um mal e uma grande destruição. A formosa e delicada assemelharei à filha de Sião, mas contra ela virão pastores com os seus rebanhos. Levantarão contra elas tendas em redor e cada um apacentará no seu lugar. Preparai a guerra contra ela. Levantai-vos e subamos ao pino do meio-dia. Ai de nós, já declina o dia, já se vão estendendo as sombras da tarde. Levantai-vos, subamos de noite e destruamos os seus palácios, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: cortai árvores e levantai trincheiras contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser castigada, só opressão há no meio dela. Como a fonte produz as águas, assim ela produz a sua malícia. Violência e estrago se ouvem nela. Enfermidade e feridas há diante de mim, continuamente. Corrige-te, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, para que não te torne assolação e terra não habitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: diligentemente respingarão os resíduos de Israel como uma vinha. Torna a tua mão como o vindimador aos cestos. A quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa e não gostam dela. Por isso estou cheio do furor do Senhor. Estou cansado de o conter. Derramá-lo-ei sobre os meninos pelas ruas e na reunião de todos os jovens. Porque até o marido com a mulher serão presos
e o velho com o que está cheio de dias. E as suas casas passarão a outros, como também as suas herdades e as suas mulheres juntamente. Porque estenderei a minha mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor. Porque desde o menor deles até o maior, cada um usa de avareza, desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade, e curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Porventura, envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabe que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem. No tempo que os visitar, tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos, vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos nele. Também pus atalaia sobre vós, dizendo: estai atentos ao som da trombeta. Mas dizem: não escutaremos. Portanto, ouvi, vós nações, informa-te tu, ó congregação, do que se faz entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Para que, pois, me venha o incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras remotas? Vossos holocaustos não me agradam, nem me são suaves os vossos sacrifícios. Portanto, assim diz o Senhor: eis que armarei tropeços a este povo, para que tropecem neles, pais e filhos juntamente. O vizinho e o seu companheiro perecerão. Assim diz o Senhor: eis que um povo vem da terra do norte, e uma grande nação se levantará das extremidades da terra. Arco e lança trarão, são cruéis e não usarão de misericórdia. A sua voz rugirá como o mar, e em cavalos virão montados, dispostos como homens de guerra contra ti, ó filha de Sião. Ouvimos a sua fama, afrouxaram-se as nossas mãos, a angústia nos tomou, e dores como a de parturiente. Não saias do campo, nem andeis pelo caminho, porque espada do inimigo e espanto ao redor. Ó filha do meu povo, veste de saco e revolte-te na cinza, pranteia por um filho único, pranto de amargura, porque de repente virá o destruidor sobre nós. Porque torre de guarda te pus entre o meu povo, por fortaleza, para que soubesses, examinasses o seu caminho. Todos eles são os mais rebeldes, andam murmurando, são duros como bronze e ferro, todos eles são corruptores. Já o fole se queimou, o chumbo se consumiu com o fogo, e em vão fundiu o fundidor tão diligentemente, pois os maus não são arrancados. Prata rejeitadas lhes chamarão, porque o Senhor os rejeitou. Livro de Jeremias, capítulo 6, do versículo 1 ao 30. Quando é que tudo isso vai acontecer? Eu não preciso realmente dizer nada a esse respeito, queridos irmãos, porque vocês sabem muitíssimo bem que ninguém o sabe, pois aquele dia do Senhor virá inesperadamente, como um ladrão de noite, quando o povo estiver dizendo: vai tudo bem, está tudo calmo, está tudo em paz, então, de repente, o desastre virá sobre eles, tão súbito como as dores de parto a uma mulher quando nasce o seu filho, e essa gente não poderá fugir para parte alguma, não haverá lugar onde esconder-se. Porém vocês, caros irmãos, não estão na escuridão a respeito destas coisas e não serão surpreendidos, como por um ladrão, quando aquele dia do Senhor chegar. Porque todos vocês são filhos da luz e do dia e não pertencem à escuridão e à noite. Estejam vigilantes e não adormecidos como os outros. Estejam atentos à volta do Senhor e permaneçam sóbrios. A noite é que é a hora de dormir, e quando as pessoas se embriagam, mas nós, que vivemos na luz, conservemo-nos sóbrios, protegidos com a couraça da fé e do amor e usando como nosso capacete a esperança feliz da salvação. Porque Deus não nos escolheu para derramar a sua ira sobre nós, mas para nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que possamos viver com Ele para sempre, e sejamos vivos ou mortos na hora da sua volta.
Portanto, animem-se uns aos outros e edifiquem-se uns aos outros, tal como já estão fazendo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Antigamente vocês estavam sob a maldição divina, condenados eternamente por causa dos seus pecados. Seguiam a multidão e eram bem iguais a todos os outros, cheios de pecado e obedientes a Satanás, o poderoso príncipe do poder dos ares que está operando agora mesmo no coração daqueles que estão contra o Senhor. Todos nós costumávamos ser tal qual eles são, manifestando pelas nossas vidas o mal que havia dentro de nós, e fazendo todas as coisas ruins para as quais as nossas paixões ou os nossos maus pensamentos pudessem nos arrastar. Começamos mal, trazendo de nascença uma natureza má dentro de nós, e estávamos debaixo da ira de Deus, tal como todos os demais. Deus, porém, é tão rico em misericórdia, Ele nos amou tanto, que embora estivéssemos espiritualmente mortos e condenados pelos nossos pecados, Ele nos deu de volta a nossa vida, quando levantou Cristo dentre os mortos. Somente por sua misericórdia merecida é que nós fomos salvos, e nos levantou da sepultura para a glória juntamente com Cristo, onde estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, tudo por causa daquilo que Cristo Jesus fez. E agora Deus pode sempre nos mostrar como exemplos de como sua bondade é riquíssima, como é que é revelada em tudo quanto Ele fez por nós, por intermédio de Jesus Cristo. Devido à sua bondade é que vocês foram salvos, mediante a confiança em Cristo, e até a própria fé em Jesus não vem de vocês mesmos, é uma dádiva de Deus também. A salvação não é uma recompensa pelo bem que fizemos, portanto nenhum de nós pode obter qualquer mérito por isso. Foi o próprio Deus que fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus, e muitos séculos atrás. Ele planejou que gastássemos essa vida em auxiliar aos outros. Nunca se esqueçam de que antigamente vocês eram pagãos e de que eram chamados de ímpios, impuros, pelos judeus. Mas os corações deles ainda eram impuros também, embora eles se submetessem às cerimônias e aos rituais dos piedosos, porque eles se circuncidavam como sinal de piedade. Lembre-se que aqueles dias vocês estavam vivendo completamente afastados de Cristo, eram inimigos dos filhos de Deus, e Ele não prometeu nenhum socorro a vocês. Vocês estavam perdidos, sem Deus e sem esperança. Agora, porém, vocês pertencem a Cristo Jesus e, ainda que antigamente estivessem muito longe de Deus, agora foram trazidos para muito perto dele por causa daquilo que Jesus Cristo fez por vocês com o seu sangue. Porque o próprio Cristo é nosso meio de obter a paz. Ele fez a paz entre nós, os judeus, e vocês, os gentios, fazendo de todos nós uma só família, derrubando a muralha de desprezo que nos separava. Pela sua morte, ele acabou com o ressentimento rancoroso que havia entre nós, provocado pelas leis judaicas que favoreciam os judeus e excluíam os gentios, pois ele morreu para anular todo aquele sistema de leis judaicas. Depois, ele tomou os dois grupos que se opunham um ao outro e os fez parte dele mesmo. Assim, ele nos combinou para tornar-nos uma nova criatura e finalmente houve paz. Como membros do mesmo corpo, desapareceu o rancor que tínhamos um contra o outro, pois ambos fomos reconciliados com Deus. E assim, finalmente, a rixa se acabou na cruz. E ele trouxe esta boa nova da paz a vocês, os gentios, que estavam tão longe dele, e a nós, os judeus, que estávamos perto. Agora todos nós, quer sejamos judeus, quer gentios, por causa daquilo que Cristo fez por nós, podemos ir a Deus, o Pai, com a mesma ajuda do Espírito Santo. Agora vocês já não são mais estranhos a Deus e estrangeiros no céu, mas sim membros da própria família de Deus e cidadãos do país de Deus, e pertencem à casa de Deus como todos os outros cristãos. Vejam um alicerce sobre o qual vocês se encontram agora, os apóstolos e os profetas, e a pedra de esquina do edifício é o próprio Jesus Cristo. Nós, os que cremos, somos cuidadosamente colocados juntamente com Cristo como partes de um templo a Deus, belo e em constante crescimento. E vocês também são unidos a eles e uns aos outros pelo Espírito e formam parte desta morada de Deus. Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 20. Muito queridos amigos, não creiam sempre em tudo o que vocês ouvem só porque alguém diz que é uma mensagem de Deus.
examinem primeiro para ver se realmente é, porque há muitos falsos mestres por aí. E o meio para descobrir se a mensagem deles vem da parte do Espírito Santo é perguntar: ela concorda realmente que Jesus Cristo, o Filho de Deus, tornou-se verdadeiramente homem com um corpo humano? Se for assim, então a mensagem vem de Deus. Senão, a mensagem não vem de Deus, mas sim de alguém que é contra Cristo, como o anticristo, acerca do qual vocês já ouviram falar que virá, e a sua atitude de inimizade contra Cristo já está espalhada pelo mundo. 1 João, capítulo 4, do versículo 1 ao 3.